A nossa missão é clara e objetiva. Queremos conectar talentos com empresas de todos os tamanhos e todos os setores, desde empresas grandes com uma estrutura muito bem definida, quanto CPF rurais e até multinacionais do agronegócio. Hoje, o nosso projeto conta com mais de 100 empresas participantes e falaremos muito sobre essas oportunidades, as contratações e para que vocês conheçam como ele funciona um pouquinho na prática. Vou trazer aqui uns dados bem legais sobre a nossa plataforma. Hoje já temos mais de 150 mil candidaturas, tá? Ou seja, temos mais de 100 mil candidatos que se aplicaram nessas oportunidades do agronegócio, buscando oportunidades de carreira e novas oportunidades de trabalho. Então, estamos democratizando a tecnologia, trazendo um recrutamento mais ágil e mais prático no nosso setor. Também pensamos muito na qualificação do setor, disponibilizando não apenas vagas, mas também candidatos com cursos gratuitos pelo Senar. Nós vamos mostrar um pouquinho como é a página do Empregos Agro para você que tem uma empresa no setor, queira conhecer um pouco mais e disponibilizar suas vagas de trabalho, quanto os candidatos que estão procurando essa conexão de vagas e de cursos de qualificação. Ao longo da nossa live, gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a plataforma, tá? Então, convido todos vocês a entrarem no nosso site do Empregos Agro e conhecer um pouco mais do que nós entregamos, os benefícios e os resultados que tanto empresas quanto candidatos vão ter com essa conexão entre vagas, oportunidades, empresas, talentos e os cursos de qualificação. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, nós temos presença aqui de peso do setor, com grande experiência para o agro. Então, eu vou falar um pouquinho com o Dr. André Sanches, que é o diretor de Inovação e Conhecimento do Senar e diretor-geral da Faculdade CNA. A Joanita Maestre, que ela é membro do conselho da JBS e da Pilgrim. E a Lígia Falange, que é diretora de RH e Marketing da Jaguaci Brasil, que é uma empresa cliente que utiliza a nossa plataforma e tem uma grande experiência na área de gestão de pessoas e que vai nos trazer insights valiosos sobre o nosso tema. Então, eu quero já agradecer a presença de todos, né, a disponibilidade para a gente trocar muitas ideias e um bate-papo bem fluido aqui. Então, eu vou pedir para cada um se apresente um pouquinho. Então, doutor André, por favor, você pode se apresentar um pouquinho para a gente? Claro. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos. Boa tarde, a Joanita. Boa tarde, Lígia. Obrigado aí pela presença de todos. Parabenizar por essa iniciativa. Acho muito importante, Carol, vocês aí tiveram essa ideia de fazer essa discussão, esse bate-papo, trazendo importantes pessoas do setor, do segmento, né, para falar sobre o mercado de trabalho no agro, sobre talentos, né? Então, é muito oportuno todo esse momento que estamos vivendo para discutir esse assunto aí importante, que está na mente aí de muitos jovens que estão procurando empregos, mas não só jovens, né? Numa ponta a gente tem empresas ofertando vagas, na outra ponta a gente tem jovens se qualificando e buscando colocação no mercado de trabalho. Eu sou André Sanches, estou aqui no Sistema CNA-Senar já há 20 anos, recém-completos agora no dia 3 de novembro, fiz 20 anos de Sistema CNA-Senar. Hoje eu estou na Diretoria de Inovação e Conhecimento do Senar, que é a diretoria do Senar que cuida da educação formal que o Senar oferece, ou seja, eu estou falando de formação técnica profissionalizante, e também acumulo com a direção geral da Faculdade CNA. Aí estamos falando também de educação formal, mas de ensino superior. Então, são dois braços aí de formação técnica e de formação superior que o Sistema CNA resolveu se envolver já desde 2015 para que a gente devolva ao produtor rural brasileiro, ao setor agropecuário brasileiro, profissionais cada vez mais qualificados. Essa é a nossa missão aqui. Muito obrigada, doutor André. Joanita, por favor, você pode se apresentar. Obrigada, Carol. Boa tarde a todos. Boa tarde, Lígia, doutor André. Prazer enorme estar aqui. Eu acho que a gente vê aí uma evolução muito grande, né, do agro. Acho que a gente está falando aí de paradigmas a serem quebrados, né, por novas tecnologias e olhar realmente, né, a plataforma que a Plural está nos propondo aí, né. Acho que é muito interessante, né. Eu tenho mais de 40 anos de agro, fui CEO da Seara por 5 anos, até 2020, depois
acabei me envolvendo aí com projetos sociais, ambientais. Hoje estou como conselheira do Fundo Amazônia, Fundo JBS pela Amazônia. Estava até setembro, né, como presidente do fundo, mas criei uma sucessão lá e fui para o conselho. Estou também no conselho da Pibris, mas realmente eu acho que o objetivo aqui, né, e como o doutor André já comentou, é a gente entender como é que a gente aproxima, né, esse volume aí de pessoas, candidatos, e que preparos são necessários, que plataformas são necessárias para ajudar a atender esse novo agro, e a questão do empregador, né? Então, acho que, Carolina, muito bom. Obrigada pelo convite desde já, e acho que vamos conhecer um pouco mais aí para frente. Obrigada. Tá. Obrigada, Joanita. Lígia, por favor, você pode se apresentar? Olá, pessoal, boa tarde aí, companheiros de live. Eu agradeço o convite e, primeiro, eu fico muito contente com essas discussões que estão acontecendo. Eu vejo que a área do agronegócio, ela não só está se desenvolvendo muito na área tecnológica, mas também muito na área de ensino, né? Então, nós precisamos evoluir aí, buscar novos colaboradores e que tenham toda essa bagagem. Então, eu sou a Lígia, sou da empresa Jaguaci Brasil, avocado. Nós produzimos uma variedade de abacate e eu comecei na gestão da empresa junto há mais ou menos 15 anos. Iniciei na área de marketing, depois eu assumi a área de gente e gestão da empresa. Inicialmente era uma empresa exatamente que só fazia DP, e aí nós fomos introduzindo todo um processo de melhorias, principalmente na gestão de pessoas e agilidade nos processos, né, de recrutamento. Então, acho que a Plural faz total sentido para a gente. Muito obrigada, Lígia. Bom, pessoal, vocês viram que a gente conseguiu aí juntar esse time incrível de referência com grandes experiências no agronegócio, né? Para a gente discutir principalmente aí a rotina, para entender um pouquinho como funciona na prática e esses desafios, né, que todo mundo vivencia um pouquinho e trazendo as nossas soluções. Então, como que a gente pode ampliar o alcance da busca de talentos no setor? Como a Lígia comentou, a gente sabe que tem oportunidades, tem pessoas buscando, tem pessoas que não sabem que o agro cresce tanto, né, que o agro tem grandes oportunidades de carreira, assim como a Joanita, né, os três aqui, né, doutor André, quantos anos de experiência no agro de carreira que chegaram, então são oportunidades que a gente pode mostrar um pouquinho. Então, para a gente falar, né, hoje nessa live, nós vamos trazer três pontos principais. A influência da tecnologia do recrutamento, né, no agronegócio. A gente sabe que é um grande desafio automatizar algumas etapas do processo, mas é possível, e ali já vai trazer um pouquinho dessa sua experiência. Desafio e soluções na qualificação de candidatos no agro também, né? O doutor André também vai compartilhar bastante sobre a faculdade, né, sobre os cursos do Senar, e também a Joanita, com certeza que tem aí muitos anos de experiência de grandes empresas, e como que a gente pode criar estratégias para ampliar o alcance de vagas no agro, né? Com dicas e aí boas práticas que as empresas estão fazendo. Então, esses são alguns subtemas, né? Mas a gente vai trazer várias perguntas aí no decorrer. Então, no final, a gente vai abrir para vocês fazerem perguntas, mas no decorrer do papo, podem deixar, podem colocar no YouTube, a gente vai absorvendo as perguntas e assim que possível a gente vai respondendo. Não deixem de participar, gente. É uma live, bate-papo, a gente quer interação, que todo mundo participe, traga suas dúvidas, desafios e dores para que a gente possa ajudar todos vocês. Então, vamos lá. Falando um pouquinho sobre o primeiro tópico, a influência da tecnologia no recrutamento do agronegócio. Então, vou começar perguntando para o doutor André. Doutor André, a gente sabe que o agronegócio está sendo muito revolucionado pela tecnologia. E o recrutamento de profissionais do agro é uma das áreas que mais sentiu essa transformação. Muitas ferramentas digitais aí foram surgindo e a gente tem que redefinir como que a gente vai procurar, selecionar esses talentos, diferente de antigamente, né, que a gente recebia basicamente muito dos currículos, claro, impresso, ou era só o nome do telefone, levanta a mão, oi, eu quero trabalhar, né? E hoje a gente precisa alcançar mais essas vagas e entender como as pessoas estão recebendo. Então, eu queria que o senhor trouxesse um pouquinho. Quais são os desafios enfrentados pelo setor,
tá? Ao adotar as tecnologias digitais nos processos de contratação, e como você vê esse caminho de mudança, essa evolução de antigamente e agora ir para a área de gestão de pessoas no agronegócio? Bom, Carol, começar dizendo assim, os desafios são vastos, né? Mas eu acho que se eu pudesse resumir como principal desafio para o setor, e isso vale não só para a questão da empregabilidade, digamos assim, mas para qualquer tecnologia que se queira passar ao produtor rural brasileiro, acho que o principal desafio é você conseguir adequar a tecnologia certa à necessidade da empresa ou do produtor rural, né? Então, a adequação da tecnologia, para mim, é um ponto fundamental. E aí, me permita já fugir um pouco da pergunta em si, mas eu sou bom, viu, Carol, de quebrar protocolo, tá? Eu achei essa ideia da gente estar discutindo aqui esse assunto tão boa, que eu já queria propor, e eu vou fazer um link dessa minha fala com a resposta, obviamente, já queria propor que numa próxima live a gente trouxesse para a discussão um produtor rural. Porque você se lembra, né, quando a gente pensou na concepção do Empregos Agro, quando a CNA demandou aí a Pluro para que montar uma estrutura que pudesse unir essas pontas e usar a ferramenta tecnológica para unir oferta com disponibilidade, oferta de vaga com candidatos, a gente não pode esquecer que o produtor rural pessoa física, ele é também um demandante de mão de obra. Talvez, claro, talvez não em números expressivos como as grandes empresas, as agroindústrias, mas ele demanda também. E este produtor vai ter uma demanda tecnológica, de ferramenta, de especificidade, talvez diferentes de uma agroindústria, por exemplo. Mas ele também precisa ser atendido. Então esse é o ponto que eu acho que a gente precisa pensar em tecnologias que adequem àquela realidade. Num modo geral, a nossa plataforma aqui, Empregos Agro, ela vem atendendo sim, ela trata o produtor pessoa física como também um contratante, da mesma forma que a agroindústria, o setor de distribuição, a logística, o setor de insumos, eventualmente até o setor de crédito no futuro, porque hoje o agro está tão vasto que diferentes segmentos da cadeia produtiva são demandantes e estão inseridos dentro disso que a gente chama agronegócio, né? Então, se eu pudesse sintetizar em uma resposta única a essa pergunta que você fez, é isso, na adequação à necessidade de quem está demandando. Esse talvez seja o principal desafio. Claro, não podemos deixar de mencionar uma questão estrutural para a utilização de ferramentas digitais e que envolvem redes, né, de cobertura de internet, o problema da falta de conectividade no Brasil, né? Isto é um problema, é um gargalo também, né? Mas que aí, se a gente for falar de conectividade, a gente vai acabar entrando num outro capítulo que demanda um tema específico só para discutir ele. Mas isso já vem. A própria CNA tem muitos esforços já para buscar solucionar essa questão da falta de cobertura. Agora, do ponto de vista do ferramental, afora a cobertura de conectividade de rede, todo o processo tecnológico, digital, de análise de dados, de utilização da informação, tudo isso tem que acompanhar a própria evolução tecnológica que o setor vem passando, né? E não por acaso, isso é parte de todos os conteúdos de cursos que o Senar oferece para que isso seja uma espécie de conteúdo horizontal, né? Para qualificar cada vez mais e melhor os nossos futuros trabalhadores do agro brasileiro, né? Então, em linhas gerais, eu acho que esses dois pontos que eu coloquei seriam os que sintetizariam os principais desafios do uso da tecnologia para o setor rural. Muito legal, doutora André, obrigada. E complementando, né, a própria evolução da tecnologia e a própria evolução das competências que nós temos que ter também já é um grande aprendizado, seja para a gente que é da área de RH e que também precisa aprender e confiar nas novas tecnologias e acompanhar, né, porque se a gente fica muito pensando que era assim, que vai ser difícil, a gente também não consegue trazer resultados tão bons quanto a gente está trazendo hoje para as empresas, né, que estão dispostas aí a buscar essa inovação, né? Então, complementando também, Joanita, na sua visão, de que maneira que o perfil também do profissional do agronegócio mudou com a adoção da tecnologia, eu já trouxe um pouquinho, mas complementa, por favor, qual que é a sua visão?
Não, então eu acho que primeiro fazer uma reflexão sobre a questão da evolução do agro, né, que eu acho que é um paradigma, né, o agro, né, o velho paradigma que trouxe o agro até aqui foi biologia, química, mecanização, e quando a gente olha a oportunidade que a gente tem pela frente, a gente está falando em um futuro que busca a digitalização, né, uma agenda ESG, uma economia de baixo carbono e também a questão de crédito, como o doutor André falou, de um mercado de capitais que está muito mais aberto, né, e que exige exatamente novos aprendizados, nova preparação, né, uma nova educação. A gente fala muito, né, de que a gente estava aí numa agricultura Brasil, talvez 3.0, e quando a gente fala aí numa agricultura de 5.0, que já se fala também, né, se fala em inteligência artificial, né, uma análise, um analytics avançado, né, a integração de sistemas e dados. Então, eu acho também que existe uma oportunidade dentro dessa plataforma de aproximar empregador, né, e essa questão de candidatos, também de avançar na questão da qualificação. E aí a gente percebe que esse trabalho foi o trabalho que aconteceu nas indústrias, onde a gente tinha naturalmente, né, pelos mercados já desenvolvidos, e ver plataformas que começam a justamente fazer com que o agro tenha acesso a isso, eliminando até problemas de infraestrutura, né, de conectividade e tudo, eu acho que essa talvez seja a grande questão. E criando essa oportunidade, a gente também está desenvolvendo aí eu diria assim, o nível do agro, né, levando realmente para um agro aí 5.0. Muito bom, Janita, muito bom. Lígia, por favor, me conta agora um pouquinho, né, em relação ao próprio processo de recrutamento e seleção. Como que você identifica que a tecnologia ajudou vocês, né, no setor, nas suas vagas disponíveis, ou que tipo de tecnologia que você buscou e que realmente você viu uma diferença nos seus processos e no seu dia a dia? Bom, eu vou contar um pouco na prática, né, como é que é essa questão da tecnologia voltada à área rural e principalmente de recrutamento, sempre foi um tabu, né, principalmente quando a gente pensa, nossa, mas eu vou ter que contratar uns serviços gerais para trabalhar na roça, mas ele é até analfabeto, ele não sabe nem escrever lá, como que ele vai, né, entrar em contato e fazer todo esse processo? Então, nós temos aí algo, além da questão da internet, eu vejo que tem algo para se transpor. Mas quando isso foi acontecendo na fazenda, é incrível como as coisas vão rápido, né? Inicialmente era, nossa, eles não vão conseguir mandar currículo, eles não vão conseguir se cadastrar na vaga, nós não vamos conseguir preencher essas vagas. E aos poucos, essa pessoa que de repente ainda não escreve, ou de repente tem uma dificuldade ali de digitalização, tem sempre um filho que usa o WhatsApp, tem sempre alguém, e realmente isso fluiu. Hoje eu não tenho nenhum colaborador que entra na minha empresa sem passar pela plataforma. Todos passam pela plataforma. Todos entram, se cadastram na plataforma e são registrados pela plataforma. Então, assim, é possível. E eu tenho hoje em torno de mais de 50 serviços gerais. E dentro desses 50, eu tenho mais de 10 que realmente são, digamos aí, uma dificuldade maior digital, né? Então, todos eles passaram pela plataforma mesmo tendo essa dificuldade. Então, é possível a gente ensinar, é possível a gente fazer. Outra coisa que eu acho muito interessante da questão da tecnologia, que nos auxilia muito, é a questão da amplitude que eu tenho. Então, hoje, eu não só contrato candidato da minha cidade, né? Porque se eu não tivesse algum outro jeito, eu precisaria pegar o currículo, fazer uma entrevista física, fazer algumas provas, alguma coisa ali. E hoje não, hoje eu contrato gente do Maranhão para trabalhar em Bauru, eu contrato gente do Sul para trabalhar em outras cidades. Então, assim, é muito importante essa questão do visual que eu posso ter no país como um todo, né? Eu possa divulgar e eu possa fazer as minhas entrevistas, os meus testes, toda a situação, sem que a pessoa tenha se locomover para a empresa. Então, essa questão da tecnologia, essa facilidade tecnológica nos ajudou muito. Ai, que legal, Lígia. E eu vejo muito isso, assim,
A gente tem muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas procurando oportunidades de trabalho. E a forma de a gente trazer a tecnologia, né, e procurar na internet, eu quero trabalhar em tal empresa, eu vou ao supermercado comprar o seu avocado, o seu produto, né? E que legal essa empresa, e que oportunidades que ela pode trazer, e que eu posso entrar no site, procurar essa oportunidade, me candidatar, porque eu estou aqui na minha região que talvez não tenha vagas, mas eu me interessei, então isso é muito legal, ver todas essas possibilidades de outras pessoas, localidades, procurando oportunidades em grandes empresas na própria fazenda, e você ter mais talentos aí qualificados também nesse setor. É muito legal essa tua fala, porque a gente escuta muito isso, o medo, né? Não, eu tenho medo, ele não vai conseguir, mas a gente tem que confiar nas pessoas, que as pessoas estão aí, estão procurando oportunidades. Então, vamos mostrar que é possível. Só complementando até, às vezes, Carol, o medo é mais do recrutador do que do candidato. Do candidato. Eu tive aí alguns recrutadores na minha equipe lá, falavam, não vamos fazer, não vai dar certo. Eu falei, vamos, tenta, vamos lá, vai dar certo sim. É isso aí, é o confiar, o tentar, né, gente? Se a gente não tentar, a gente não vai evoluir, né? Olha o medo lá atrás, gente, de toda a evolução da tecnologia, né? O medo de muitas coisas, de muitas mudanças que a gente vivenciou na vida como um todo. Então, a gente, né, tem que olhar como uma oportunidade, não como medo, mas uma oportunidade, né? Posso fazer um comentário, Carol? Pode, claro. Desculpe, só porque eu gostei do que a Lígia falou dessa questão do medo, né? Além da questão das ferramentas tecnológicas para a contratação, e nós aqui que somos mais uma entidade educacional, digamos assim, as ferramentas para a qualificação também são fundamentais, né? Estarem disponibilizadas para que, no caso, como a Lígia mencionou, às vezes o colaborador ele tem um perfil adequado para uma vaga específica, mas ele pode querer ascender, ele pode querer se qualificar melhor para ir para uma outra vaga que tem uma colocação melhor, mais interessante para ele. Então, as ferramentas tecnológicas para o processo de educação e qualificação, como as que o Senar tem, desenvolve, eu acho que também fazem parte dessa cadeia aí de contribuição, né? Isso mesmo. É o tópico que eu vou entrar agora, doutora André, complementando um pouquinho, né, sobre os desafios da qualificação dos candidatos no setor, né, no agro. Por quê? Como o setor ele cresce muito, gente, tem toda a tecnologia aí, a gente tem o desafio da qualificação dos candidatos. E claro, a gente pode pensar em dois tipos de qualificação. Eu que estou buscando uma oportunidade de trabalho, vi que o setor do agro está crescendo, estou olhando as vagas disponíveis e vou procurar me qualificar para me recolocar ou para procurar uma oportunidade melhor na minha carreira. Então, eu procuro esse tipo de qualificação, porque eu não sei para onde eu vou e eu preciso ter um norte de caminho com as oportunidades. E também tem o outro lado de quando eu estou dentro de uma empresa e que eu estou procurando uma ascensão profissional, quero crescer nesse setor, quero crescer na minha área ou em outras áreas da minha empresa, eu posso entrar num cargo mais operacional e identificar que tem oportunidade para trabalhar numa área de marketing, uma outra área, e procurar me qualificar também, né? Então, a gente tem essas oportunidades aí que ajudam muito as vagas, tanto internas quanto no mercado, quanto a qualificação, né? Então, à medida que a demanda de profissionais ela vai crescendo, a gente precisa buscar essas soluções para assegurar esses talentos. Inclusive, a gente viu semana passada e recentemente um artigo da FGV Agro que divulgou uma pesquisa que mexeu bastante até com os recrutadores, né? Segundo a Fundação, desde 2016 o mercado de trabalho no setor diminuiu, ou seja, está contratando menos do que os outros tempos. Por outro lado, a procura por profissionais mais qualificados aumentou, inclusive em remuneração e benefícios. Então, o mercado está sinalizando que a gente hoje precisa de muito mais qualidade do que quantidade. E como que a gente, da área de gestão de pessoas ou gestores, né, no geral, podemos ajudar nesse processo, né, desses candidatos que estão procurando qualificados? Então, uma pergunta agora para a Joanita. Para você, Joanita, quais são os principais desafios na qualificação de candidatos para o setor do agro, né? Como que ela pode estar alinhada com essas práticas sustentáveis, com esses novos modelos? Qual que é a sua visão?
Então, eu acho que um tema super importante, né? Porque, como eu comentei antes, a gente está falando muito do novo agro, né? De outras características, outras necessidades, né? De conhecimento, né? E de educação. E eu acho que o caminho é um encontro aí desses dois mundos. Então, eu acho que é muito feliz ter uma plataforma até de recrutamento e seleção, onde vocês podem trazer a questão de como é que está o nível de qualificação dos candidatos que estão lá, batalhar aí com as empresas, né, conversar com as empresas sobre oportunidades desse desenvolvimento, porque a gente vê várias iniciativas de empresas, inclusive ontem tive a oportunidade, já vou falar aqui, de visitar a Credit Citrus aqui do interior de São Paulo, né, aqui em Bebedouro, fazendo um trabalho muito interessante de preparo de cooperados, de filhos de cooperados, né, para preparar exatamente para esse novo perfil do agro, né, pela necessidade que tem. Então, eu acho que quando você tem uma plataforma como essa, que já está falando em 100 mil candidatos buscando, e por outro lado, você pode chegar com as empresas e mostrar qual é o perfil que tem mais ou menos ofertado, cruzar com o que as empresas precisam, eu acho que a gente começa a pensar em criar justamente soluções para fazer com que haja uma adequação maior dentro das necessidades, né? Queira ou não queira, é o que nós falamos aí, talvez tenha um volume de candidatos disponível, mas pela questão da qualificação necessária, a gente está vendo que o quanto está evoluindo, né, dentro do setor do agro, tanto no sentido do interior quanto das indústrias, mas as indústrias normalmente elas têm acesso a isso, né, um EAD, uma plataforma de educação que elas próprias desenvolvem. Quando a gente olha para o agro, se não tiver algumas instituições de apoio que estejam desenvolvendo isso, fica um pouco mais difícil. Então, a gente sabe aí que mais de 80% aí da agricultura no Brasil é feito, né, em número de propriedades por agricultura familiar, e é onde, né, eu acho que o doutor André estava comentando aí do papel do Senar, é onde a gente tem um grande desafio, que às vezes é fazer o básico, deixar preparado, né, e inserir esse pequeno agricultor. E outra coisa que eu queria trazer também interessante é que a gente tem visto um desafio muito grande na sucessão, principalmente das pequenas propriedades. Então, a gente precisa pensar como é que a gente faz um trabalho para preparar, né, esses jovens, junto com os pequenos produtores aí que já estão dentro desse mercado, para poder atender essa nova necessidade e gerar a inclusão dessas pessoas, né? Então, acho que esse é um desafio grande. Passa novamente por questão da infraestrutura, mas eu acredito que, como a Lígia comentou, né, hoje todo mundo se conecta de alguma forma. E eu acho que trazendo isso realmente para esse cenário, a plataforma nos mostra isso, a gente pode considerar que isso é uma realidade, né? E eu acho que a gente tem que colocar conteúdo em cima disso. É isso aí, é isso aí. E trazendo até agora um pouquinho, né, até para a Lígia falar um pouquinho sobre competências, habilidades, né, Lígia, o que os profissionais estão buscando? Até trouxe algumas perguntas do pessoal aí no YouTube, que eles estão trazendo um pouco, né, sem experiência, mas eles têm formação, têm o curso, né, outra pessoa trouxe que tem experiência como agrônoma, mas tem atividade, tem comprometimento, mas acredita que às vezes pela idade ela não consegue atuar mais no campo, né? Então, como você percebe um pouco, Lígia, assim, essa questão da qualificação, da experiência ou da idade, dessas formações? Porque, claro, gente, cada empresa tem uma necessidade, né? Cada empresa tem o seu perfil, a sua vaga, aquilo que ela está buscando. Mas eu acho que a situação mudou muito em relação à idade, que hoje pessoas com idade, com muito mais experiência, são chamadas até para atuar em alguns cargos como se fossem consultores, trazer essa experiência, toda essa bagagem para ajudar os jovens que estão iniciando. E os jovens, sim, eles não têm experiência, mas eles estão buscando uma formação para ter uma oportunidade no trabalho. É um conjunto, né, Lígia? Como que você vê todas essas questões envolvidas quando você procura profissionais, coloca as suas vagas no mercado? Essa questão da educação com a diversidade etária, né, eu acho que é fantástica, né? Assim, acontece muito na fazenda, acontece bastante. Então, as oportunidades que a gente promove lá são exatamente essas. Então, a gente traz aqueles que ainda estão começando, como menores aprendizes, às vezes, ou como estagiários, ou como trainees. Então, a gente começa lá com esse processo
e ao mesmo tempo a gente pega aquele pessoal que já está mais algum tempo, ou que vem de outros empregos, né, que tem mais idade, mas que podem trazer principalmente aquele sossego, aquela calma na alma, né, calma, vai dar tudo certo. Porque o pessoal mais velho, eles têm mais ou menos essa questão, né, e o pessoal mais novo tem uma ansiedade de tudo estar sendo feito para ontem, né, então saber que existe um trajeto aí, uma coisa um pouco mais longínqua para acontecer, né? Então tem que ter essa calma. Então eu acredito que criar grupos multi-etários, multidisciplinares ali na empresa é muito importante. E voltando assim, principalmente a questão da qualificação, da questão do cenário do CNA, do cenário da CNA, é fundamental, porque a gente realmente precisa estar sempre qualificando as nossas equipes. Não é só no agro, ou não é só na indústria, mas a rotatividade do colaborador está muito maior do que antigamente, né? Antigamente você tinha um colaborador que ficava muito tempo na sua empresa. Hoje você tem que estar realmente preparada para exatamente ter uma equipe aí que seja qualificada com mais agilidade, para que você consiga manter os processos. Então, ter em conjunto a plataforma, toda a parte já específica de qualificação dentro da CNA ou do Senar é fundamental, para que você consiga suportar aí as atividades que vão ter. Principalmente porque hoje você tem atividades novas, né? Hoje eu contrato operador de drone. Então, esse é o contrato, tá lá, na vaga, operador de drone. Ele precisa saber mexer com drone. Se mexeu com joystick quando ela é criança, alguma coisa assim, né? Mas eu também contrato serviços gerais ainda para fazer os trabalhos mais manuais. Então, tenho aí um conjunto. Por exemplo, tratorista. Eu dou preferência para tratoristas mais velhos, porque eles vão ter cuidado com a máquina, né? Eles vão ter um carinho com aquilo lá. Então, eu dou preferência. Mas não que um jovem não possa ir aprendendo. Então, são N situações que vão tendo e que a gente vai compondo aí, tanto daqueles mais velhos, com mais experiências, daqueles mais novos, que vão trazer aí a tecnologia ou alguma inovação. Muito legal, Lígia. E complementando, assim, eu acho que a gente, às vezes, não consegue visualizar, mas a oportunidade do projeto, né, o grande, vamos dizer, a cereja do bolo, como a gente diz, é justamente isso. Se eu estou procurando uma oportunidade, eu entro lá no portal e eu vejo todas as vagas, cada vaga tem a sua descrição. Ali eu já sei que cursos eu preciso fazer, mas eu estou abrindo meu horizonte para mais de 100 empresas, para mais de 1.000 vagas disponíveis. E aí eu começo a entender, essa vaga precisa disso, essa vaga precisa daquilo, quem sabe eu faço esse curso. Então, a gente brinca, né, hoje falando num curso, a carreira ela é da pessoa. A pessoa tem que olhar o mercado e procurar a sua oportunidade de carreira e os seus cursos. É a qualificação contínua, é o desenvolvimento contínuo de novos aprendizados. A gente não pode parar, a gente está sempre aprendendo diariamente. Trabalhar na área de RH, mas entender o setor do agro é incrível. É outro curso que eu vou fazer. Ou eu trabalho no agro e quero aprender sobre como é gestão de pessoas, é uma outra área. Então, todas elas se complementam. A gente não precisa só olhar para aquela minha área de atuação, mas tudo aquilo que vai me ajudar a me desenvolver como um bom profissional para conquistar essas oportunidades no mercado. Então, a gente tem que ficar de olho, né? E aí, doutor André, agora a pergunta para você. Como que a gente pode, né? De que forma a educação formal e os programas de treinamento melhoram, né, essas qualificações nos candidatos do agro e ajudam eles a procurar essas novas oportunidades no setor? Bom, primeiro, deixa eu desfazer um gafe que eu cometi aqui e me desculpar com você, Lígia, porque eu falei lá na minha fala inicial de trazer um produtor rural, eu não sei porquê, de onde que eu tirei que eu estava tratando a Jaguaci como agroindústria, como indústria. Eu acho que vocês são também, mas vocês também são produtores rurais, né? Então estão devidamente representados aqui, me desculpe, viu, Lígia? Temos os dois aí. Isso. Imagina. Mas, Carol, você tocou num ponto fundamental aí, e aí me permita só reforçar a questão da plataforma do Empregos Agro, né? Porque eu acho que isso é um diferencial fundamental. Sejamos francos e transparentes, né? Soluções tecnológicas
para unir vagas com candidatos já existiam aí bastantes, né? Muitas aí com competências e tal. Acho que o grande diferencial dessa plataforma que nós conseguimos criar com vocês aí, da Plural, é justamente isso, é fazer essa inteligência para perceber que tipo de habilidade está sendo requerida, que tipo de competência está sendo requerida, que não está sendo atendida. E aí entra o papel do Senar. Vamos qualificar estas pessoas para que elas tenham as habilidades necessárias, os conhecimentos, as competências que o mercado de fato está exigindo, porque estão aqui as vagas postas, né? Então, eu acho que isso é um diferencial inédito, né? Então, é muito feliz essa ideia de criação, e isso também acaba retroalimentando as ações do Senar, né? Quais são as competências que estão sendo mais requeridas, o Senar vai olhar com mais atenção para criar cursos de capacitação nessas competências que estão sendo mais requeridas. Ali já citou aí a questão da operação de drone. Hoje é um dos principais cursos que o Senar oferece. Quem diria isso há 10 anos atrás? Que daria se desenvolver um curso para operação de drone. Não só é um dos principais cursos, como diversas empresas estão contratando profissionais com essa habilidade, com essa competência. Então, e aí já entrando especificamente na pergunta, mas sem deixar de tratar, Carol, Joanita e Lígia, muito importante, aqui a pergunta trata da educação formal, mas existem diversos cursos, o Senar tem mais de 300 capacitações que são feitas, que a gente não chama de educação formal, mas é um processo de formação inicial, com certificação, que traz uma habilidade, uma competência para o interessado. Aí eu estou falando de tratorista, e aí isso traz um link muito próximo com aquela minha fala original, que o produtor pessoa física também precisa contratar, às vezes, um vaqueiro, um cerqueiro, alguém que vai fazer uma regulagem na plantadeira dele. Isso não existe um curso formal para isso, de educação formal, né? Mas ele tem que ter essa competência testada e a gente tem que estar sempre atendendo isso, considerando a evolução tecnológica da atividade agropecuária no Brasil, né? Ou seja, os cursos que a gente oferecia há 10 anos atrás, alguns deles ainda se repetem, mas a maioria tem que estar acompanhando essa diferenciação e essa evolução tecnológica para atender a realidade do agro e a realidade da demanda do produtor rural. Sobre a educação formal, e aí eu gostei muito da fala do que falou a Joanita, porque ela tratou de sustentabilidade, de sucessão familiar, é um problema gravíssimo, nós temos que estar muito atento a isso. E que forma melhor para a gente tratar do problema da gravidade do problema da sucessão no meio rural, se não for atraindo o jovem para que trabalhe e dê continuidade às atividades que o seu avô, o seu pai exerciam naquela propriedade. Para a gente atrair o jovem, a gente tem que tornar aquela atividade interessante para ele. E a gente já vem percebendo, e isso é permeado, isso é levantado, inclusive com abordagens até comportamentais que os nossos cursos técnicos e também o curso superior da faculdade oferece, né? Não é só tratar do academicismo da coisa, mas a questão de postura, a questão de lidar com conflitos, de tratar de negociações, isso tudo são aspectos comportamentais que a gente precisa abordar e trazer isso para a realidade, porque afinal de contas a gente está formando pessoas, né? Seres humanos. Nós temos, são 4 cursos técnicos, a partir do ano que vem serão 5 cursos técnicos que a gente oferece aqui no Senar, né? Um curso de técnico em agronegócio, técnico em fruticultura, técnico em floresta, técnico em zootecnia, e a novidade para o ano que vem vai ser o curso técnico em agricultura. São cursos com formação densa, né? Eles são híbridos, né? Parte à distância, parte presencial, mas toda a estruturação, quando a gente toma uma decisão de estruturar um curso técnico, o nosso primeiro olhar é para o mercado de trabalho. É o que está sendo demandado em termos do mercado de trabalho para que se construa esse curso. Qual é o perfil do profissional que está sendo demandado, e a partir da construção desse perfil a gente chama uma série de especialistas naquele curso especificamente. O café, por exemplo, que inauguramos recentemente agora o Centro de Excelência de Cafeicultura lá em Varginha, onde formaremos técnicos em cafeicultura.
Para a construção desse curso, que vai começar a ser ofertado lá agora, a gente chama uma série de especialistas da academia, da cadeia, RH, de empresas, como a Lígia aqui, porque eles é que sabem quais são as demandas daquela cadeia no setor, que profissionais que aquela cadeia está demandando. Então, monta-se isso que a gente chama de comitê editorial de estruturação do curso. A partir deste comitê, define-se o perfil da pessoa do profissional que a gente quer formar, e constrói-se o material bruto. Esse material bruto vai para uma equipe de pedagogos que aí estrutura esse material em unidades aula e assim o curso é formado para que a gente possa torná-lo palatável aos alunos, né? Então, todo o processo de qualificação, tanto do nível técnico quanto do curso superior, e aqui eu estou vendo, aqui o Estelito me mandou, temos mandar um alô para vários alunos da nossa faculdade CNA que estão nos acompanhando aqui, o Antônio Costa, Fernanda, José Rubens, Ana Guedes. Você vê que é o pessoal que está interessado, né, em buscar uma solução, em ver a solução do Empregos Agro. Muito bacana ver essa dedicação mesmo com esse tema, né? Então, só concluindo, os cursos que a gente faz, eles têm esse viés, primeiro na gestão, né, de trazer a ideia de que a produção rural é um empreendimento. Ela precisa ter os seus aspectos de sustentabilidade, tanto ambiental, mas também social e econômica, né? O produtor rural ele precisa gerar renda a partir daquilo. Então, o componente gestão permeia todos os nossos cursos técnicos e totalmente focados naquilo que o mercado está demandando. Então, são formações e qualificações com habilitação profissional, né, reconhecimento inclusive nos cursos, no Conselho Nacional de Cursos Técnicos. Então, os egressos dos cursos técnicos, assim como os da faculdade também, eles saem habilitados a exercer aquela função. Então, esse é o papel que a gente vem tentando desempenhando, né, sem falsa modéstia, com alguma competência e qualidade, e já números aí expressivos, mas sempre aquém ainda do potencial que a gente quer atingir, né? Hoje são quase 10 mil alunos formados na formação técnica do Senar, mas ainda é um potencial muito grande para a gente avançar muito nessa formação ainda, Carol. Legal, doutor André. Vou aproveitar e já o gancho da sua fala e até responder algumas perguntas em relação a essa qualificação, né? Algumas pessoas perguntaram se tem ainda um preconceito com profissionais que estão fazendo curso de formação em EAD. Hoje, praticamente, acho que zero, com toda a evolução da tecnologia depois da pandemia, zero. É claro, é sempre assim, como que a gente vai aprender, né? Acho que é muito mais confiar no meu desempenho profissional, no que eu aprendi, o que eu consigo colocar em prática, do que a forma que eu vou fazer EAD, porque o EAD facilitou para muitas pessoas que não poderiam ir presencial, que não poderiam ter um acesso, então isso ajudou. Ao mesmo tempo tem o híbrido, tem o presencial, porque tem algumas aulas práticas, então não temos nenhum preconceito com formação EAD. Lembrando, gente, qualificação ela é contínua, a gente tem que sempre buscar novos aprendizados, novos cursos, o desenvolvimento de todas as áreas e da forma que a gente acredita que vai trazer, né, mais retorno para a empresa. E aí também uma das outras perguntas, né, antes de eu abrir para o próximo tópico, é o projeto Empregos Agro em si, né? Se a gente consegue qualificar os candidatos com o curso do Senar e a divulgação das vagas. É esse o grande propósito, né? Eu, como empresa, eu procuro profissionais, então eu preciso de profissionais qualificados. Então o projeto ele vai fazer o quê? Ele vai divulgar as vagas de oportunidade de trabalho para os alunos da faculdade, os alunos dos cursos do Senar e da faculdade CNA. Essas pessoas procuram dentro do portal de empregabilidade do agro as vagas disponíveis e se aplicam. Então, a gente consegue, como empresa, Jaguaci, Granjas Faria, Oi Frango, Brasil Agro, tem tantas empresas que utilizam, né, que participam desse projeto, conseguem divulgar todas as suas vagas, receber candidatos qualificados, porque eles estão continuamente se capacitando pelos cursos do Senar e do CNA. Então, é essa conexão que é o grande diferencial. Não é só um portal com vagas e não é só um lugar onde se capacita. É tudo num lugar só, promovendo aí cada vez mais para as empresas candidatos qualificados e que cresçam na sua carreira no agronegócio. Tá? Então, respondendo algumas perguntas, mas, pessoal,
Mandem mais perguntas. A gente está quase no finalzinho, então a gente vai entrar no último tópico, mas mandem perguntas, dúvidas, que a gente está aqui para responder. Então, a última parte, né, para falar um pouquinho sobre esse painel, é quais são as estratégias para ampliar o alcance nas vagas do agro, né? Então, a gente sabe que tem que divulgar bastante, né, que o mercado está competitivo. Então, como que a gente pode trazer essa inovação, ao mesmo tempo ideias, né, que a gente traz em relação como que eu chego nesses candidatos, nessas pessoas que estão no campo, para que elas visualizem as vagas, né? Então, primeiro eu quero que a Joanita traga um pouquinho como que é a sua percepção, né, a importância, né, Joanita, da marca empregadora na atração de talentos, como que as empresas podem divulgar melhor e visualizar, né, e se expor um pouco mais com as suas oportunidades de trabalho e que benefícios isso ajuda para os candidatos e para a própria empresa. Obrigada, Carol. Eu acho que dentro até do que a gente já estava aqui falando, né? Eu acho que a própria plataforma ela está gerando essa oportunidade de aproximação, mas a grande realidade, assim, né? Tanto a indústria quanto a questão aí do agro tem a necessidade, e eu acho que uma aproximação aí com universidades, né? Com o Senar, com todas as organizações que hoje estão perseguindo, eu acho que é o ambiente ideal. Então, assim, o que que a gente percebe? Eu acho que, Carol, de novo aqui elogiando o trabalho de vocês, né, da Plural com o Senar, vocês geraram uma plataforma que se visualiza muito mais rápido, e eu diria assim, vocês miraram a questão de criar uma plataforma de empregos, mas o efeito talvez periférico disso e o ganho adicional que a gente pode ter é fazer uma aceleração do processo de necessidade de desenvolvimento, né, de educação, do que a indústria, do que o agro precisa, e o que dá para levar mais rapidamente, né, para quem está se candidatando aí, né? Eu acho que o doutor André, quando comentou aí do Senar, que hoje olha para essa plataforma e justamente identificando e fazendo que, meio que sob medida o desenvolvimento, eu acho que é isso, né? Eu acho que essa aproximação da indústria, do agro, no sentido até do pequeno produtor, eu mesma estou fazendo, a gente está fazendo alguns projetos, né, na Amazônia de assistência técnica, que a gente identificou uma necessidade muito grande de assistência técnica mais estruturada para o pequeno produtor. Então, acho que como é que a gente leva? Nós estamos conversando aí com várias plataformas também para trazer isso dentro desse pipeline. Então, assim, a gente olha a Senar, a gente olha a Sebrae, buscando essa oportunidade para desenvolvimento. Mas eu acho que que bom, né, que está acontecendo esse movimento, universidade, indústria, o agro no campo, né, para a questão de que a gente tem que se unir para fazer isso acontecer mais rápido. Eu não digo que não esteja acontecendo, eu acho que já está acontecendo, prova é o que nós estamos conversando aqui. Talvez a questão maior que a gente tenha é como é que a gente acelera esse processo, esse movimento. Muito bom, Janita, muito bom na sua fala. Lígia, você que está diretamente no RH, né? O que você considera? Conta um pouquinho um caso prático de vocês, como que ajudou, né? Você trouxe um pouquinho dessa questão do medo das pessoas se aplicarem, mas em relação às práticas de gestão de pessoas, sei que muitas pessoas aqui, né, que são da área de RH, querem saber um pouquinho mais da realidade prática e até candidatos, né? Como que eles podem chegar e como que você trouxe esse exemplo de projetos práticos para Jaguaci. Legal. Carol, a plataforma, o Empregos Agros, ele está há quanto tempo? Eu acho que eu entrei logo Um ano. assim. Um ano. Um ano. Então, eu já posso dizer o quanto já mudou. Uhum. Porque no início, lembra, eu acho que eu não sei se foi com você, a minha consultora é a Simone, e no começo, que a gente começou com a plataforma, eu falei, Simone, eu preciso de gente, as pessoas não se candidatam, ainda não estão aqui, né? E hoje eu coloco uma vaga, e rapidamente eu já tenho várias pessoas lá que se inscrevem na vaga. Então, eu vejo que esse avanço entre a plataforma, o Senar, com os cursos que já tem, com as pessoas, com a base de dados que eles têm uma base de dados enorme, né? Então, assim, o Senar e o CNA têm uma base de dados enorme. Então, fazer essa junção e essa conexão, ela é fundamental.
E eu acredito que essa questão da plataforma está exatamente evoluindo esse processo e as pessoas estão agora conseguindo entrar dentro da plataforma através do Emprega Usado. Mas mesmo assim, a gente ainda também auxilia, né, a entrada de novos, de candidatos, através de grupos de WhatsApp, através das outras plataformas de mídias sociais, e ainda temos aí a comunicação um pouco mais antiga, que é o cartaz colado lá no bar do Zezinho, para saber que nós estamos com vaguinha lá na região dele. Então, assim, tem todas esses meios, né, de fazer as pessoas chegarem até a plataforma. Então, eu acredito, assim, que a gente consiga realmente, aumentou muito, né, acho que isso pode evoluir sempre, mas que não pode deixar de existir também os outros meios de comunicação aí para divulgar um pouco da empresa e das oportunidades que ela tem. A gente sempre fala que é um conjunto, né, Lígia? Então, assim, eu tenho que ter muito claro qual que é a minha estratégia para o meu processo de recrutamento e seleção. Então, portal Empregos Agro conecta todo mundo. Automaticamente, a gente tem vagas que vão para o Google, que vão para outros portais de vagas. Eu também posso colocar as vagas em cartaz, como você falou, com QR Code, né, colocar em igrejas e em locais aí físicos, né, supermercados, que às vezes as pessoas querem se candidatar, é uma outra forma de ver. Divulgação pelo WhatsApp, com a imagenzinha, com o link da vaga, também a gente pode divulgar. Claro, às vezes teve um cliente nosso que era uma indústria e que tinha lá todo né, o ambiente, a portaria, e dizia, muita gente vem aqui trazer o currículo físico, o que ele fez? O próprio zelador ali, o vigia, deixaram ali como se fosse um iPad, vinha um candidato com um currículo físico, ele mesmo cadastrava os dados do candidato, entrava na plataforma e o candidato já via. Então, existe N ideias, N soluções para justamente conseguir fazer, né, trazer esse volume para as pessoas fazerem. A gente sabe que tem que ter a vontade, mas a gente tem muitas opções hoje, né? Muitas opções de divulgação, e quanto mais isso tudo está conectado, o alcance cada vez é maior para essas vagas disponíveis, tá? E aí, assim, a gente está aí quase no final, mas, doutor André, quero que você fale um pouquinho, né, então, de que forma essas parcerias também que as empresas podem fazer com universidades, instituições, né, que podem auxiliar nessas vagas de divulgação do setor, né? Então, como que elas podem, né, usufruir desses candidatos que vocês estão capacitando tanto, né, para contratar e ter aí mais oportunidades de trabalho? Eu acho assim, Carol, teoricamente, todo mundo que está numa universidade está lá numa fase da vida e que a fase seguinte é a inserção no mercado de trabalho, né? Então, só um papel como divulgador já é uma grande ajuda, né? Então, essas parcerias com universidades, e aí vou retomar aí há 30 anos atrás, quando eu me formei, né? Eu me formei em 97, na Universidade Federal de Viçosa, e quem dera eu tivesse algo semelhante em que eu já pudesse fazer algum tipo de direcionamento para a minha carreira. Eu não tive isso, né? Eu sou engenheiro agrônomo formado em Viçosa, uma universidade de ponta. No meu caso particular, filho de produtor rural, eu já tinha um caminho muito próximo, muito desenhado a seguir. Mas muita gente não tem. Então, às vezes, dentro da universidade é um local onde as oportunidades devem estar sempre abertas e postas à prova para que os alunos, os seus estudantes, possam tomar as decisões. No caso específico da faculdade CNA, e aí eu falo com um pouco mais de propriedade, os nossos alunos têm um perfil bastante variado. Eu tenho muitos alunos que não estão procurando uma colocação no mercado de trabalho. Isso vale também para os alunos do curso técnico. Muitos dos alunos já são empreendedores, eles estão se qualificando para melhorar o empreendedorismo no seu próprio negócio, né? Então, eu não posso usar a régua exclusiva da empregabilidade para aferir o sucesso, entende? Porque, às vezes, ele está se capacitando exclusivamente para tocar um negócio que ele já tem ou que ele vai começar a implantar. Então, mas todo tipo de
de parceria. A universidade deve ser um parceiro tanto na divulgação, né, dos cursos, naquilo que o Senar tem a oferecer, e a gente tem muita proximidade com as universidades, mas também para dar um caminho ao candidato que quer se inserir no mercado de trabalho. Queria só fazer uma observação bem peculiar, bem pontual, Carol. Você citou a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, que trouxe, né, uma possível redução no mercado de trabalho. E isso, para alguns que possam estar nos acompanhando, pode ter conflitado com outras pesquisas que o CPEA e a CNA fizeram recentemente, dizendo da ampliação do mercado de trabalho no agro, né? Eu só queria deixar registrado aqui, acho importante, que não tem uma pesquisa certa ou outra errada, são metodologias diferentes. A pesquisa da Fundação Getúlio Vargas está certa e corrobora aquilo que foi falado na pesquisa da CNA e do CPEA. Ela apenas trata especificamente do segmento daquilo que a gente chama dentro da porteira e da agroindústria, enquanto a do CPEA, feito com a CNA, trata da cadeia como um todo. De fato, ali, dentro da porteira, o número de vagas, o estoque de vagas vem se reduzindo, como apontou a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. Mas o grande diferencial e a grande mensagem para o público que nos está assistindo, para todos quem está buscando o mercado de trabalho, são as coincidências, as convergências das duas pesquisas, que diz exatamente o que você já citou. O mercado de trabalho no agro está cada vez mais demandando profissionais com maior qualificação, pagando melhor por este profissional e dando a ele um maior índice de retenção. Isso, as duas pesquisas, tanto a Fundação Getúlio Vargas quanto o CPEA da USP e a CNA, trazem essa mesma conclusão. Então, eu acho que esse é uma mensagem final, um recado final importante para deixar para os alunos aí que estão nos acompanhando, para quem está procurando uma qualificação profissional. E outro dado interessante, e aí para compartilhar com a Joanita e com a Lígia, tanto nos nossos alunos dos cursos técnicos quanto nos alunos da faculdade, é cada vez maior, mais crescente o número de pessoas que estão buscando vagas e se qualificando que não tem qualquer origem no meio rural. Eles não têm, em muitos casos, ele tem até uma carreira já desenhada. Eu tenho um aluno na faculdade que é profissional, é cirurgião dentista, é profissional da odontologia, mas ele vai ter um sítio e ele quer implantar o conhecimento no sítio dele. E tem casos também de gente que está percebendo a importância do agro, que ele ouve falar na televisão, que está empregando, que é um setor que está carregando, levando a economia do país nas costas, setor importante. E ele quer saber, não, eu preciso me qualificar porque eu vou dar uma guinada de carreira na minha vida, eu preciso me qualificar para buscar uma nova oportunidade no mercado de trabalho que eu ainda não conheço. Então, é importante a gente dar... Isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto qualificadores de mão de obra e aumenta a responsabilidade da nossa plataforma Empregos Agro, porque a gente vai ter que selecionar bem essas pessoas, essas vagas e qualificar cada vez mais. Então, só esses dois pontos aí para trazer como contribuição, Carol. Muito bom, doutor André, muito Carol, bom mesmo. Oi, Janita, pode falar. eu queria realçar um ponto, né, que o doutor André trouxe aqui, que é a questão do empreendedorismo, né? Porque quando eu falo muito no pequeno produtor, quando a gente pensa numa assistência técnica do pequeno produtor, eu até falei, daqui a pouco a gente vai ter que mudar o nome para assistência de negócio, né? Porque, assim, não é uma simples assistência técnica de como ele faz um plantio, de como ele faz uma melhoria no uso do solo, mas sim como é que ele olha para aquele negócio como algo que ele vai desde cultivar de forma adequada até achar um mercado, né, para colocar o produto dele. Então, assim, foi muito feliz a sua colocação, porque eu acho que é exatamente isso. Acho que a gente vê no agro, né, e eu estou num movimento aí que avalia startups de agro também, que eu acho que é uma oportunidade muito grande, porque os jovens que têm essa formação e até que vêm de outros setores, eles vêm empreender no agro. Então, se a gente olhar para esse pequeno produtor, levando uma formação também diferenciada de gestão de negócios, né, de empreendedorismo, com certeza a gente também amplia até as oportunidades, né? Joanita, eu ia tocar nesse assunto, eu estou com medo da Carol brigar comigo, porque eu estou com medo do tempo aqui. Mas... Eu estou quase marcando já aqui uma outra data para a gente continuar esse outro papo, porque também já me veio muitas ideias disso, de as pessoas, os jovens que têm ideias, que estão na área de atuação, e justamente isso. Quantas startups surgiram com ideias de negócios inovadores para usar na aplicabilidade? O setor de tecnologia também cresce. E quantas empresas de tecnologia para o agronegócio também
estão crescendo. Vocês estão vendo que é uma cadeia, né, que vai ampliando cada vez mais, gente. E um assunto puxa o outro, né, Carol? Porque a Joanita falou da assistência técnica. O Senar, Joanita, desenvolveu e está com abrangência nacional uma metodologia própria de assistência técnica e gerencial, justamente para trazer esse componente do empreendedorismo, da gestão de custos, do levantamento do custo de produção, da geração de receita para o produtor. E 95% do público, são mais de 200 mil propriedades atendidas pelo Senar nesta metodologia no Brasil todo. E 90% dessas propriedades são minifúndios e pequenas propriedades, porque é o público que precisa dessa orientação mesmo. Mas isso é pauta para uma outra live, eu acho. Então, né? assim, ó. Antes de você terminar, vou só contribuir aí. 5 minutinhos, 2 minutinhos, só para contribuir. Eu acho que isso também linka com a questão da sucessão familiar do pequeno e do médio produtor, porque você vê que você tem que ter orgulho do que faz, né? Então, se eu tenho orgulho do que a minha família fez a minha vida inteira, e ele conseguiu se sustentar chegando até aqui, eu vou ter orgulho de continuar tudo isso, eu vou enxergar isso com uma prosperidade. Então, eu vejo que se a gente conseguir levar essa assistência técnica mais da gestão, a gente com certeza consegue mostrar para aquela sucessão, né, para aquele sucessor, de que ele vai ter futuro naquilo e ele vai poder implantar toda a parte tecnológica, toda a parte de inovação dentro daquela propriedade. Então, eu acredito que seja esse o caminho muito bem trilhado. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Não, agora, André, tem uma pessoa perguntando, né? Olha só, né? Como a gente já fala e já tem gente antenada. Quero atuar no Senar com assistência a pequenos produtores. Como proceder? São 8 mil. Esse talvez seja o maior gargalo hoje, né? Talvez não, com certeza. São técnicos habilitados para exercer essa função. Tem toda uma metodologia, não é na minha diretoria, a doutora Andréia, que é a diretora de assistência técnica e gerencial do Senar, é uma diretoria exclusivamente para tocar esse programa aqui no Senar Central, e você tem que ter uma formação específica na área de agricultura ou de zootecnia, né? Porque o técnico atende as principais, a cadeia produtiva principal daquele produtor, e ele vai tratar daquilo, por mais que o produtor seja diversificado, se ele é um produtor de leite, mas ele tem milho e tal, e leite é a principal cadeia, o técnico que vai dar assistência por 2 anos gratuita a esse produtor vai tratar da cadeia do leite. Você que perguntou, procure o Senar aí no seu estado, não sei de que estado você está falando, é um processo, é um programa nacional, que tem uma coordenação nacional aqui no Senar Central em Brasília, mas ele é executado pelo Senar nos estados. Então, há um processo de credenciamento de técnicos para esse processo e uma seleção, obviamente, porque vai depender do perfil e da formação dessa pessoa para ele se tornar técnico e técnico da assistência técnica e gerencial. E esses técnicos, eles não são contratados, eles são pessoas jurídicas, são empresas prestadoras de serviços para o Senar. Muito legal, gente. Olha, passamos alguns minutinhos, mas foi por uma boa causa, porque o papo está muito bom, né? Adoraríamos continuar, mas infelizmente chegamos no nosso tempo. Então, eu quero agradecer muito, 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 né, o doutor André, agradecer a Lígia, agradecer a Joanita pela participação, por todas as dicas, agradecer ao CNA e ao Senar pelo nosso apoio e pela parceria, né, agradecer por todo o time envolvido aí para que esse projeto dê certo, todas as empresas, né, e teremos aí com certeza mais eventos, já que foi tão bom, vamos fazer mais eventos aí para ajudar vocês em boas práticas, né? E contem conosco, entrem em contato conosco. Quem é da área de RH e quiser bater um papo com a gente, né? Quem quiser saber mais dos cursos, entre em contato com o Senar. Então, a gente agradece muito esse bate-papo. Lígia, Joanita, doutor André. Espero que tenham gostado também. Obrigada a você. Obrigada, agradeço. Parabéns pelo evento aqui, foi muito bom. Se quiserem divulgar os contatos de vocês também depois. Tá. Eu só queria fazer um merchanzinho e lembrar aí todo o público que estamos com as inscrições abertas para o processo seletivo dos cursos técnicos do Senar, todos os 5, né? São os 4 que eu citei, mais o 5º novidade, técnica em agricultura. As inscrições vão ser abertas agora 21 de novembro, né? E é todo gratuito.
E também estamos com inscrições abertas para as 4 graduações da Faculdade CNA e para dois cursos de pós-graduação, um em liderança, um deles, e outro em sustentabilidade, pós-graduação da Faculdade CNA. Estamos falando de mercado de trabalho aqui, é essencial que os candidatos estejam devidamente qualificados, e aí eu estou dividindo com vocês esse serviço aí para estar ajudando a qualificação de todos vocês. Isso aí, gente. Se vocês estão procurando oportunidades de trabalho, entrem no site empregosagro.com.br e olhem todas as vagas que a gente tem de mais de 100 empresas, né? Para, quem sabe aí, né, Lígia, dar certo aí de trabalhar com vocês e com outras empresas aí que fazem parte desse projeto. Joanita, querida, muito obrigada pela parceria aí, muito obrigada pelo carinho, pelo bate-papo, suas contribuições também. Obrigada, Carol. E eu deixo aqui quem quiser visitar o nosso site aí do Fundo JBS, amazônia.org, fique à vontade. A gente está lá focado no pequeno produtor, que bom saber que o Senar já tem essa questão da assistência a negócio, porque a gente precisa realmente dessa parceria, né, para desenvolver e para criar um futuro um pouco diferente, né, dentro dessa questão, gerar, além de impacto social, ambiental, gerar o econômico, que é o que sustenta aí e que dá a perenidade para o futuro. Obrigada, Carol, pela oportunidade. Obrigada. Muito bom estar aqui com o Obrigada. doutor André e Lígia, conhecendo aqui, fazendo a interação. Muito bom, gente. Obrigada e contem conosco. Uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado. O sistema CNA representa mais de 5 milhões de produtores rurais em todo o país. É formado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. A representatividade vem das 27 federações nos estados e dos quase 2.000 sindicatos rurais nos municípios. Na CNA, em Brasília, o foco é a defesa do produtor rural com ações e projetos para que as famílias do campo possam produzir mais alimentos com qualidade, tecnologia e de forma sustentável. A CNA conta ainda com técnicos de alto nível especializados nas diversas atividades do agro que atuam nos poderes executivo, legislativo e judiciário na elaboração de políticas públicas. Mas o trabalho do sistema vai muito além com educação e assistência técnica. Essa é a missão do Senar, que também está presente em todo o país e já realizou mais de 80 milhões de atendimentos. Em sintonia com o produtor, oferece cursos de formação profissional, atividades de promoção social, ensino técnico de nível médio, presencial e à distância. E ainda desenvolve um modelo inovador de assistência técnica e gerencial, importante para gerar emprego, renda e qualidade de vida no campo. Também fazem parte do sistema o Instituto CNA, que realiza estudos, pesquisas e projetos para facilitar a vida do produtor, e a Faculdade CNA, que forma profissionais em graduação e pós-graduação para atuar na agropecuária. Ao trabalhar pelo agro, o sistema CNA-Senar une campo e cidade pela produção de alimentos. Sistema CNA-Senar. Alimentar é construir o futuro. Isso.